pessoal, eu sou a Cintia da Livros e Montanhas e hoje eu vim trazer mais um fascículo da coleção Dragões e Criaturas Fantásticas. Esse é o fascículo número 5, que fala sobre o Smaug, o Dourado, o último dos grandes dragões. Para quem não conhece, esse é o Smaug. E vocês devem lembrar que Smaug faz parte da mitologia da Terra-média, né? Criada por Tolkien. Então, é o mesmo dragão que fala a história do Hobbit. Então, para quem não lembra, a história do Hobbit Gandalf convida o Bilbo, que é um hobbit que vive lá a sua vidinha pacata, para participar de uma aventura junto com 13 anões que querem recuperar o seu tesouro roubado por um dragão. Esse dragão é o Smaug. Muitos séculos antes, Smaug tinha deixado as montanhas cinzentas, né, para ir para Erebor, que era a terra dos anões que ficava na montanha solitária. E lá ele matou vários anões e expulsou o restante dos anões para ficar com todo o tesouro desse povo. E o Gandalf, que é o mago, né, da Terra-média lá, ele convidou Bilbo para participar de uma aventura junto com 13 dos anões, onde tinha um descendente lá do rei dos anões, para tentar recuperar esse tesouro. Então, os 13 anões mais o Bilbo foram em direção à Montanha Solitária para recuperar o tesouro. Bilbo, nesse meio do caminho, encontrou um anel que o tornava invisível, e graças a esse anel ele conseguiu entrar na montanha sem que o Smaug visse. E lá ele acabou descobrindo qual era o ponto fraco do dragão. Bilbo aproveitou quando o dragão dormiu e roubou uma taça de ouro lá do tesouro dele e saiu. Nisso, quando o dragão acordou, né, ele descobriu o furto e ficou indignado e achou que quem tinha roubado eram os homens da cidadezinha vizinha, que chamava Esgaroth, se não me engano. E saiu da montanha para atacar a cidade. Só que nesse meio tempo, Bilbo tinha avisado ao povo da cidade, né, que o dragão tinha sido despertado e tal, e contou para um arqueiro que chamava, deixa eu ver, tem o nome dele aqui, um capitão chamado Bard, o arqueiro, que acabou por matar o Smaug com uma flechada exatamente no ponto do coração onde Bilbo tinha descoberto a parte que não tinha armadura, né, digamos assim, de pedras preciosas e tesouros que tinham grudado, né, na pele do dragão. Então essa é a história do Smaug. Então o fascículo fala um pouquinho dessa primeira página. Tá? Aqui tem até a fotinho da casa do Bilbo, né? Tem uma ilustração do Bilbo e do dragão. Aqui também tem outra ilustração também provavelmente do Bilbo entrando no esconderijo lá do Smaug. E aqui fala assim, eu vou ler um boxezinho aqui bem interessante. A origem dos dragões. Na mitologia de Tolkien, os dragões são criaturas de Morgoth, o inimigo das trevas. Foram criados por ele em tempos muito remotos, no coração de Angband e a sua fortaleza maléfica. Morgoth deu vida a 3 raças de dragões. Os dragões de fogo do norte, chamados Urulok, os dragões do frio e os dragões alados. Entre estes, os primeiros rastejavam como se fossem serpentes, e não se sabe ao certo se os segundos cuspiam fogo. Entre os Urulok, o maior foi Glaurung, que ficou na história como o pai dos dragões. Se não me engano, Glaurung é aquele que enfeitiçou os 2 irmãos lá da história dos filhos de Húrin. E ele era famoso tanto pela sua força como pela perigosa astúcia. Entre os dragões alados, o maior foi o monstro Ancalagon, o negro, vencido por Erandil na Guerra da Ira, que pôs fim à Primeira Era. A queda do seu corpo descomunal foi suficiente para derrubar a montanha de Tangorodrim, que o próprio Morgoth havia erigido. Certo?
E também nesse fascículo nós temos a parte de dragonologia, fala sobre a anatomia dragônica, né? Então vai falar sobre a alçatura, a musculatura dos dragões, né? Como era flexível e forte, né? Diz que a musculatura era feita de era um músculo diferente. Ao contrário dos seres humanos, os dragões, eles não são compostos de cálcio, mas de uma liga de boro e de silicato, praticamente indestrutível. Uma curiosidade interessante é que por eles despenderem muita energia, os dragões eles precisam dormir muito, né? Então eles dormem em média 16 horas, se eu não me engano. 16 horas de sono eles precisam ter por dia, de preferência dormindo em cima do tesouro, que o tesouro, as riquezas dos tesouros, moedas de ouro, essas coisas, pedras preciosas, dão energia, devolvem energia para o dragão. Então dizem que nos grimórios clássicos, né, explica que é suficiente privar um dragão de uma semana de sono para acabar com ele. Na classificação anatômica, os especialistas em anatomia costumam classificar os dragões em função do número de patas e das asas que possuem. Entre os dragões sem patas, distinguem-se os que têm asas pequenas e se denominam lindormes ou lindurnes, e os que têm asas grandes, os anfipteres. Os dragões com patas podem ser do tipo viverne, que possuem 2 patas e 2 asas, Draco occidentalis clássico, que é 4 patas e 2 asas, ou Draco asiáticos, 4 patas, mas sem asas, certo? E no Bestiário Fantástico, na parte do Bestiário Fantástico, tem a história do Minotauro. Para quem não conhece, a história do Minotauro é uma mitologia grega, né? Creta tinha o rei Minos, e Minos era casado com... como é o nome dela? Persífe. Então Minos, que era o rei de Creta, era casado com Persífe e ele ganhou de Poseidon, né? Poseidon ofereceu a Minos, rei de Creta, um magnífico touro branco, tá? Para que o Minos sacrificasse esse touro em honra ao deus, né? Porém, o Minos ficou todo deslumbrado, achou o touro lindo, maravilhoso e quis meio que enganar o deus e resolveu sacrificar um outro touro no lugar daquele touro branco. E óbvio, né? Poseidon é um deus, ele sabe o que acontece. Então ele ficou furioso com o Minos e aí, para se vingar, ele fez com que a esposa do Minos, a Persífe, tivesse uma paixão irrefreável pelo touro e transformou ela numa vaca para que ela cruzasse com o touro, e disso nasceu o Minotauro. E aí Minos ficou todo envergonhado, né, e escondeu esse Minotauro num labirinto que ele mandou o arquiteto Dédalo construir. Esse Minotauro, ele era carnívoro e ele era muito esfomeado, ele precisava de carne de sacrifício humano. Então Minos instituiu como tributo a Atenas, que tinha perdido a guerra, que Atenas sorteasse entre seus jovens 7 donzelas e 7 jovens que seriam sacrificados ao Minotauro. Só que Teseu, que era filho do rei de Atenas, ficou com dó, né, dos pais desses jovens, né, que ficaram desesperados quando eles foram sorteados e tal. E ele resolveu se misturar entre esses jovens para tentar para tentar acabar com o Minotauro, né? E quando ele chegou em Creta, ele conheceu Ariadne e ela ficou apaixonada pelo Teseu e acabou ajudando o Teseu. Então ela explicou, foi perguntar para Dédalo como é que ele fazia, como é que o Teseu ia fazer para sair do labirinto, e daí eles engendraram um plano de usar um fio, né, para ir até o Minotauro e depois seguir o fio de volta para sair do labirinto. E ela explicou que ele tinha que surpreender o Minotauro quando ele estivesse dormindo e o matasse com a espada que ela ia dar para ele. Ele conseguiu fazer isso, ele matou o Minotauro, saiu lá vitorioso do labirinto, e ele tinha prometido que iria se casar com a Ariadne e até levou ela junto no navio, só que no meio do caminho, Teseu, eles desembarcaram
Fizeram uma escala na ilha de Naxos e lá Teseu abandonou a Ariadne, dormindo, e foi embora, o safado, né? E aí a Ariadne, quando acordou, ficou desesperada, né? E acabou morrendo de desgosto lá na ilha, né? Então essa é a lenda do Minotauro. E mais um fascículo da coleção Dragões e Criaturas Fantásticas. Espero que tenham gostado. Até a próxima!